Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Dinheiro, o seu podcast, seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Hoje a gente está aqui para falar de um assunto bastante importante, justamente finanças pessoais, justamente trajetória para você conseguir fazer melhores decisões, isso, com o seu dinheiro. Recebendo aqui Patrícia Aiello, que é Head de Marketing e Expansão da Warren. Obrigado por estar aqui com a gente no Papo de Dinheiro hoje, Patrícia. Eu que agradeço. Que demais esse programa aqui e espero contribuir com a turma. Vai sim, principalmente porque, não só nesse contexto de educação financeira, mas você tem uma história bastante bacana nesse contexto, bastante bacana para contar para o pessoal de uma trajetória ligada a finanças, ligada à educação financeira. E eu queria que, antes da gente entrar especificamente em algumas questões mais específicas, que você contasse para o pessoal um pouco sobre a sua história, sobre a sua trajetória e, claro, como você chegou onde está. Opa, vamos lá. Eu falo assim, você só pode parar quando você olha para trás, você tem muito orgulho da sua história, né? Boa. E eu posso falar que eu tenho muito orgulho aí da minha trajetória, né? E isso aqui é difícil, mas é assim, agora eu falo, bato no peito e tenho muito orgulho. Então, vamos falar aqui, Felipe. Eu comecei, acho que como qualquer brasileiro ali, né? A maioria da população, né? Contando dinheiro ali, entregava panfleto no centro da cidade. Eu tinha 15 anos, não tinha dinheiro, a família também não tinha. E aí, um dia eu parei e falei assim, caramba, não nasci para isso. Eu nasci para furar essa bolha. E eu vou. Porque a gente tem mania de achar que se a gente nasceu naquele ambiente, que a gente precisa continuar. E aí a gente vai no automático continuando, né, a trajetória da própria família. Então, eu resolvi furar a bolha. E eu falei para mim, desde nova, quem me conhece sabe que eu tenho uma frase que eu repito muito, que o sucesso é uma decisão. Então, quando você decidir que você vai ter sucesso, quando você decidir que você pode ser muito mais, que você nasceu para muito mais, você vai lá e faz, né? Então, acho que é um pouco disso, né? E aí, quando eu era muito novinha ali, comecei a olhar, falei, cara, o que eu posso fazer para sair dessa, né? Qual é o maior problema aqui? A minha mãe não tinha educação financeira, né? Nem minha mãe, nem meu pai. Então, eu falei, caramba, isso aqui eu preciso aprender. Como que investe, como que faz o dinheiro crescer, ou como eu não tenho problema de dinheiro, como que eu posso fazer para não ter problema de dinheiro, né? E eu acho que muito movida a isso, eu fui procurar um emprego no mercado financeiro. E aí eu comecei lá com meus 20 anos, né, 19, 20 anos ali, e não saí mais, né? Já tem bastante tempo, sou jovem, mas tem bastante tempo que eu não saí do mercado. E fui aprendendo realmente ali, a gente tropeça e a gente... aí você vai aprendendo, aí você também, o meio que você vive, comecei a conviver com pessoas que tinham esse propósito também, a fazer cursos, a estar em ambientes que também me davam, né, esse propósito ali. E aí as coisas foram acontecendo e hoje, né, eu falo assim, saí lá da Cinelândia, do Rio de Janeiro e tô aqui na Faria Lima, né, e é com muito orgulho que eu conto a minha história aí. É interessante porque me fez lembrar, né, uma frase célebre, inclusive, do Albert Einstein. Ele fala assim, tudo que o homem ignora não existe para ele, né? Sim. E quando você decide sair da bolha, furar a bolha, você começa a entrar em contato com novos ambientes. Você não ignora mais os ambientes da prosperidade, da riqueza, e você acaba vendo que é possível, né? Então, nesse contexto todo, né, Patrícia, e claro, alinhando com essa sua trajetória, o que as pessoas cometem mais de erros, né? Inclusive em relação a finanças pessoais, a educação financeira, até mesmo nessa perspectiva de ignorar do fato de não ter conhecimento, de não ter proximidade com algo que é tão importante e tão valioso para a vida das pessoas. Tinha que vir desde a infância, né? Eu falo assim, meu filho, acho que desde que ele nasceu, focado ali na educação financeira, ele tem os projetos dele de vida, tem tudo ali. Mas como não foi sempre assim, né, para a maioria dos brasileiros ali, eu falo assim, que o maior erro é que a gente sempre vai esperar sobrar dinheiro para investir, né? Isso não pode acontecer. Investir ali também tem que ser com constância, com recorrência, porque nunca vai sobrar. Independente de quanto você ganha, você pode ganhar pouco, pode ganhar muito, 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 nunca vai sobrar, porque sempre você vai dar um jeito de usar.
Então, eu acho que precisa ter uma disciplina, né? Eu falo ali que o sucesso é uma decisão, mas ele é uma decisão que você precisa ter disciplina e ter foco, né? Para poder ter o sucesso. Senão também não serve de nada. Só decidir também não serve, né? Não dá, né? Tem que foco, constância, ali muita disciplina para você conseguir. Então eu falo isso para você, o maior erro é a pessoa esperar sobrar dinheiro. Isso eu falo para todo mundo. O maior erro é a pessoa esperar sobrar dinheiro para começar a investir. Nunca vai sobrar. Ele precisa ser um objetivo muito claro ali, definido. Eu falo que a gente tem os sonhos primeiro. Esses sonhos ali têm que ser transformados em metas ali, né? Então, você precisa ter o valor certinho que você vai guardar todo mês, independente se vai sobrar ou não ali, né? Então, acho que o maior erro é esse, né? A gente esperar sobrar. E tem outros, né? Da gente escutar o amigo ali da esquina, tem tantos ali. Mercado financeiro é bem complicado. É bem complicado, não. É muito simples. Só que as pessoas complicam ele, né? E dizem que é complicado, então você já toma né? Melhor escutar o que o amigo tá falando do que eu ir lá e ler e tentar entender, né? Então, na verdade, também estou aí para mostrar que a maioria das mulheres também falam, investimento não é para mulher, né? Dá para o pai tocar, dá para o marido tocar, dá para o irmão ali. E não, investimento é para todo mundo ali. Não tem distinção. Você falou, dá para gastar dinheiro com muita coisa, né? Quanto mais tem, mais gasta. Tem gente que começa do zero, mas tem muita gente que está começando do menos alguma coisa, né, Sim. Patrícia? Está endividada, mais de 70% da população endividada. Dá para começar assim? E como começar se a gente está partindo de um pressuposto que muita gente da população brasileira, a maioria da população brasileira, está começando do menos alguma coisa, está começando devendo? Sim, olha, vou te falar. Eu tenho um curso que eu dou para o social, né? Então eu dou muito curso para qualquer pessoa que me chama para dar curso em grupos, eu vou para dar curso de graça. E aí eu comecei a ver, quando eu começava a ensinar a investir, como a educação financeira, orçamento doméstico, eu falei, cara, eu acho que vou precisar voltar uma casa, porque as pessoas estão muito endividadas. As pessoas com 18 anos, a completa 18 anos, estão tirando cartão de crédito em 18 anos, em 30 dias já está endividado. Então, eu falei, caramba, eu vou precisar voltar um pouco para poder ajudar as pessoas a saírem da dívida, para depois eu conseguir entrar em educação financeira, começar a investir, né? Porque também sair da dívida é uma educação financeira, né? Então, o que eu costumo falar? Primeira coisa, você não pode... eu já tive momentos também claro, né? A vida não foi esse mar de rosa que parece aqui, né? Então, já teve momentos que eu nem queria olhar, assim, nem abrir o app do banco. Falar, não, se eu não olhar, não tá ali, né? O olho não vê, o bolso não sente. Se eu não olhar, não tem dívida, né? Que nem o pessoal falou assim, se eu apagar o aplicativo do banco, liberou? Não tem mais dívida? Cancela então, tudo. Não é isso. Então, a primeira coisa que eu falo, em frente. Eu sei que dá vontade de, cara, nem vou olhar, porque aí Deus dá um jeito, aparece, não sei o quê, mas não aparece. Então, você tem que enfrentar, sim. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender onde estão suas dívidas. Porque hoje a gente tem dívidas muito mais caras e dívidas mais baratas. Então, como você se organiza para liquidar aquilo, né? Como você renegocia, né? Então, eu falo o seguinte, pega o papelzinho mesmo, coloca ali, cheque especial tenho tanto. Quanto é os juros do meu cheque especial? Cartão de crédito, tenho tanto. No rotativo, tenho tanto. Qual é o juros de cartão de crédito? Peguei algum empréstimo? Tenho carro financiado? Tenho casa financiada? Coloca tudo que você deve ali e coloca os juros do lado ali para você poder entender. Você visualizando aquilo ali, a gente já vai entender, você já vai ver qual é o juros mais caro que você tem. Geralmente é cheque especial e o cartão, né? São os piores juros do mercado. E aí, o que eu falo? Procure o gerente do banco. Senta na mesa com ele, pede ajuda e vê o que você pode estar fazendo ali. Porque, como eu falei, cheque especial é o maior juros que tem. Cartão de crédito, geralmente eles estão páreo duros ali, né? E cartão de crédito. Às vezes você tem um consignado, que é aquele empréstimo que debita do seu salário, né? Que geralmente tem a taxa mais baixa, porque ele tem menos risco. Então, às vezes dá para pegar, botar tudo num pacotão ali, vamos colocar, e refinanciar. Às vezes você está com essa dívida toda e tem um carro em casa e pode botar ele de garantia. Sempre que a gente tem uma garantia, os juros vai reduzir. Então você faz aquele pacotão de novo, entende uma parcela que caiba ali no seu salário mesmo e começa a se organizar
na planilhinha, orçamento doméstico, com aquela dívida ali, com aquela sua parcela. Não pode deixar acontecer isso, deixar correr solto. Porque quando você parar para olhar, que você fica ali, ó, não quero ver. Quando você parar para olhar, já levou todo o seu salário, já levou tudo e a vida vai ficar muito mais difícil, né? Então, eu tava falando ali que 70% da população é endividada, né? E a gente tem feito uma pesquisa forte aqui com saúde. A saúde financeira e a saúde física. E hoje, mais de 35% dos problemas que as pessoas têm fisicamente, né, de doenças, de infarto, de tudo que você possa imaginar, vem porque não tem educação financeira, vem por causa do dinheiro. Olha que coisa louca. As pessoas perdem sono, perdem saúde, perdem família por causa de dinheiro, né? Sim. E é interessante como tudo acaba virando sobre dinheiro. Então, se você controlar ou tiver algum controle sobre o seu orçamento, o seu dinheiro, você melhora até a saúde. Melhora a saúde, a liberdade te dá a liberdade de ser você, de poder escolher o melhor para você, de escolher o melhor ambiente de trabalho para você, né? A educação financeira ali que te dá essa liberdade ali de viver muito melhor. E com isso a saúde física agradece, né? Então a gente fez há pouco tempo que a gente queria dar uma olhada, né? A turma da Warren, a gente estava olhando ali, caramba, educação financeira, onde que pesa aqui na saúde física, né? E a gente ficou assustado com os números. Assustado. Muito interessante. Patrícia, ainda nesse sentido do endividamento, né? Nessas pesquisas, nas conversas que você tem, nos cursos e tudo mais, o que a pessoa mais leva a esse endividamento? É o cartão, é um cheque especial, é uma emergência, é querer comprar tudo que vê pela frente? O que as pessoas, o que leva, né? Porque se a gente pensar que 70% é endividado, tem 30% que não tá. E não necessariamente esses 30% tá feliz, satisfeito com as suas finanças pessoais. Talvez elas estejam num caminho de entrar num endividamento. Se a gente puder dar uma visão geral do que leva ao endividamento, talvez possa prevenir, né, que outras pessoas caiam nessa armadilha. Eu penso muito que, assim, a gente está vivendo cada vez mais um momento de muitas ansiedades, né, no mundo. E essas ansiedades, elas às vezes requerem ali uma recompensa, né? Então, eu vejo muita gente se recompensando o tempo todo. Então, vai o dinheiro, quando você vê, o dinheiro vai indo, porque o dinheiro recompensa de roupa, recompensa de festa, recompensa de bebida, recompensa de tantas coisas que o dinheiro pode te ajudar a se recompensar, que acaba indo, né? E acaba você, só por hoje. Hoje eu mereço. Putz, é só esse negocinho aqui. Aí esse negocinho aqui vai juntando com aquele ali, cartão de crédito, as parcelas são absurdas. Tem gente que, para não sentir, vou fazer em 12, em 10, 12, sei lá, 20. E aí quando você vê que você junta uma parcela com a outra parcela, com a outra parcela, quando você vê tá um valor absurdo, né, o seu cartão. Acho que tem um pouco disso e tem um pouco realmente da educação financeira ali, que eu vou te contar um caso. Eu fui dar uma aula, né? E era um grupo de teatro, de jovens da comunidade no teatro. E artistas, né? Turma mais, né? Não era a turma que estudava artes ali, né? E aí, eu falando sobre educação financeira, e eles querendo saber mais. E aí, quando começou as mãozinhas levantadas, era tudo para liquidar a dívida. Só que ali, 21 era o máximo que tinha de idade. Aí teve uma menina que levantou a mão e falou assim, nossa, sabe o que aconteceu comigo? Eu fiz 18 anos, fui lá numa loja de departamento, tirei o cartão, gastei os R$400 que tinha no cartão, só que depois veio um boleto para eu pagar. Aí eu falei assim, ué, será que ela achou que era de graça, né? E não entendi ali, eu fiquei parada, né? E eu falei, caramba, e agora, né? Falei, mas você não sabia que tinha que pagar? Ela não sabia. E aí eu não tive como pagar, meu pai não tinha como pagar, e sujei meu nome logo assim, 18 anos. 18 anos e 30 dias, vamos colocar assim. Puxa. E eu falei, caramba, eu acho que a gente precisa voltar ainda mais etapas aqui para essa educação financeira, né, chegar em todo mundo, né?
Então, acho que cabe, né, instâncias maiores ainda, claro que a gente faz, mas tudo que a gente faz é muito pouco, né, do que a gente deveria fazer. Então, bato de novo em educação financeira. Eu acho que junta um pouco a educação com as ansiedades, né, do dia a dia, da vida corrida, de não poder se programar, né, porque, por exemplo, a gente tá aqui batendo papo. Quando eu olhar ali meu WhatsApp, deve ter uns 1000 mensagens, né, então, a gente não conseguir se programar, mas eu falo, cara, a gente precisa se cuidar, né? E a saúde financeira vai te ajudar muito a se cuidar em todos os aspectos da sua vida. Muda seu relacionamento em casa, muda a sua saúde, muda seu relacionamento com seus filhos, cara, muda tudo. Até trabalho é melhor. Sim, porque imagina você poder trabalhar num lugar que aí você tá ali trabalhando. Só que às vezes você não se identificou com o lugar que você tá trabalhando. E você não pode sair porque você precisa do salário. É desesperador. E aí você vai ficando, né? E quando você vê, acabou a vida, né? Então, eu falo, educação financeira é liberdade é vida. Liberdade é vida. Patrícia, o papo tá sensacional. A gente vai continuar conversando aqui um pouquinho mais daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Você que tá acompanhando o Papo de Dinheiro, continue com a gente. Muito bem, estamos de volta aqui, Papo de Dinheiro, conversando com a Patrícia Aiello, ela que é Head de Marketing e Expansão da Warren. A gente falou bastante sobre o endividamento, né? Falou sobre planejamento financeiro, falou sobre os primeiros passos para organizar a vida financeira. Patrícia, queria conversar um pouquinho a respeito justamente dessa progressão, né? A gente vai melhorando a vida, sai das dívidas, começa a pensar um pouquinho mais para frente, e aí tem aquela famigerada reserva de emergência, né? O pessoal sempre fala assim, não, tem que fazer reserva de emergência. Tudo bem, sair das dívidas, e agora, né? Eu vou construir como? O que é a reserva de emergência? Por que eu tenho que construir uma reserva de emergência? E a última pergunta é a seguinte, a gente tem tanta emergência assim que necessite guardar uma parte dos nossos recursos quietinha lá? Tem. E se tem? Olha, vamos lá. Emergência é o que não falta. Emergência, né? A gente tá no Brasil. Emergência é o que não falta, né? Então, vamos lá. O que é a tal da reserva de emergência? Então, como você falou, a gente no primeiro bloco falou aqui um pouco sobre as dívidas, que a gente precisa tomar coragem, enxergar elas, entender como que a gente reorganiza elas ali, pede ajuda na instituição financeira que você tem conta, e faça de uma maneira que você consiga ter uma parcela que você possa pagar. Estanque seus juros ali, né? Você precisa parar ele, porque senão vai chegar um momento que você realmente não vai mais conseguir pagar. Então, organizei minha vida. Vamos dizer ali que se eu tenho dívida, eu tenho uma parcela da dívida para pagar por mês, que vai ser uma conta normal, como qualquer outra de casa, né? Gás, luz, telefone. Então, é uma conta ali. E se eu não tenho dívida, melhor ainda. Que aí eu vou fazer um boleto do investimento, né? Que eu brinco que tem que ser um boleto também. Não pode ser se sobrar. Então, o que a gente precisa fazer? Eu divido, né? Há muitos anos eu aprendi isso na instituição que eu trabalhava. E a gente tem que dividir em 3 reservas. A primeira de emergência que ela tem ali, essa reserva é de 3 a 6 salários seus. E essa pode ser 3 a 6 salários líquidos, tá? E esse dinheiro aqui, ele tem que estar investido em produtos com liquidez, que você pode tirar a hora que você quiser. Então, são produtos mais conservadores. Depois, a gente tem a reserva ali para sua construção de patrimônio e tem a reserva para sua aposentadoria. Mas vamos focar aqui nessa primeira. Orçamento doméstico. Depois eu vou deixar disponível, né, uma planilha de orçamento doméstico para que todo mundo possa baixar e possa ter ali e se organizar. Legal. Então, o que eu vou fazer? Minhas despesas todas ali fixas, né? E eu sei que eu preciso dessa reserva, de 3 a 6 salários. Então, o que eu vou fazer? Ele tem que ser o boleto ali para eu poder construir aquela reserva. Então, se eu ganho R$1.000 aqui, você tem 100 ali do meu financiamento que eu estou fazendo. A luz, água, não sei o quê. Eu preciso entender quanto eu vou poder disponibilizar para preencher o máximo possível, mais rápido possível, essa reserva de emergência. Então, ela vai ser de 3 a 6 salários. Aí você fala assim, a gente tem emergência? Tem. Aí eu vou voltar para 2020.
Pandemia, né? Essa foi a emergência nível mais alto que a gente podia pensar. Nunca imaginou. Imagina quem não tinha essa reserva e, de repente, quando se viu, falou, caramba, e agora? Não tem o que fazer. Não tinha o que fazer. Agora, quem tinha pelo menos 6 salários guardados ali e que acabou perdendo seu emprego para as empresas quebraram, né? Muita coisa aconteceu, nem todo mundo, né, conseguiu manter. Mas quem tinha uns 6 meses, pelo menos ganhou um fôlego. Falou, deixa eu respirar. Eu tenho 6 meses aqui para fazer alguma coisa da minha vida, né? Para poder me reestruturar. Mas imagina quem não tinha o desespero e quem tinha conseguiu viver aquele momento que já era um momento tão difícil, um momento, né, tão triste, mas conseguiu passar de forma mais branda ali, né? Então, emergências vão ter sempre, né? Uma doença, um acidente, tudo pode acontecer, né? Então, você precisa ter a sua reserva de emergência. Eu gosto da reserva de emergência e também adoro os seguros, né? Porque o brasileiro não tem muita cultura de seguro. Mas eu tenho seguro para tudo, porque eu também penso que, assim, eu não quero lapidar meu patrimônio com emergências de saúde, de acidente. Então, também tenho seguros ali para não lapidar meu patrimônio, nem essa reserva aqui, né? Então, já que a gente tem também outros mecanismos para cobrir as emergências, vamos usar outros mecanismos também, né? Mas deixamos a reserva de emergência para um momento como aconteceu esse, um momento de desemprego. Aí, caramba, perdi meu emprego, ou não aguento mais aquele emprego, eu preciso dar um tempo, senão eu vou ficar doente. Cara, eu tenho 6 meses para conseguir outro, para me reorganizar, eu tenho a minha reservinha ali de emergência. Então, é extremamente importante você ter. E como eu falei, nunca vai sobrar. Então, vai lá na sua planilhinha, coloca seus gastos fixos, entende seus gastos também ali variáveis, né, que você tem, e coloca como se fosse uma prestação para que você possa ir enchendo esse copinho aqui. Então, porque depois que você encheu ele, tá ok. Aí a gente vai pensar para construir patrimônio, a gente vai pensar nos outros sonhos, né, que a gente vai transformar em metas ali para você poder conquistar. Mas a reserva de emergência, ela tem que estar. E aí, é muito engraçado, né, porque o brasileiro não sobe dinheiro nunca, né, como eu te falei. Se sobrou dinheiro, você esqueceu de pagar alguma coisa. Aí quando você fala, meu Deus, aquele boleto. Esqueceu de pagar alguma coisa. Aí nesses cursos, eu vou para ensinar, mas eu aprendo tanto. É muita história, né? É muita história, eu aprendo muito. Eu amo dar os cursos, né? E aí, acho que foi a primeira vez que eu sempre pego no final para fazer a planilha de orçamento junto. E aí, dessa vez eu peguei uma outra menina, né? A maioria eu dou aula social para meninas, né? A maior parte. Falou assim, então faz a minha vida aí, bota aí. Aí, ó, tem gasto de fixo disso. E assim, um orçamento super enxuto. Mesmo assim, dava negativo o fluxo. Aí eu falo. Aí ela, não, mas por quê? Aí começou assim, uma ladainha, nananã. Aí eu, na hora, né, sei lá, acho que eu perdi eu falei, vamos parando aqui de ladainha, porque, ó, vou te contar, eu trabalhava em banco, eu tirava foto de recém-nascido, eu vendia bijuteria, então tem 2 pernas, tem 2 braços, então vamos aumentar a renda. Eu não sou a favor, você nunca vai me escutar falando assim, que você tem que cortar os custos, que você tem que cortar gasto. Eu tenho pavor dessa frase. Não corta. Você vai aumentar a sua renda. Você vai aumentar a sua renda e se tá faltando a renda para fazer a reserva de emergência, vai vender bolo. O que você sabe fazer? Vamos parar aqui. Aí eu parei com ela ali, né? Super séria ali, né? E aí todo mundo depois amou, né? E aí, a partir dali, eu aprendi também a ensinar. Falei, cara, como que eu aumento a minha renda ali? E aí fui guardando ali mais de 50 coisas que você pode fazer para aumentar a sua renda e cumprir ali com as suas reservas, entendeu? Então, não é porque o seu salário ele não bate. E assim, não tinha de onde tirar da menina realmente. Era extremamente enxuto, que ela não podia comprar uma bala no sinal. Falei, cara, você tá errada. Você tem que aumentar a renda. Vai fazer bolo para vender. Vai vender bijuteria. Vai usar, hoje em dia, rede social ali, né? Marketing digital. Cada cardzinho que você faz ali, que você aprende a usar Canvas, é 25, 30 reais, cada um designer ali, né? E tanta coisa que você pode estar fazendo ali, entenda o que você gosta e aumenta a sua renda. E isso no curto prazo, né? No longo prazo, qualificação profissional,
você aprender uma nova profissão, você pensar algo que possa te dar mais... Sim. Porque também não dá para ficar fazendo renda extra, 50 renda extra toda hora, né? Não. Mas é uma construção que é importante ter essa visão também. Imagina, né? quando eu fazia isso tudo, eu ainda estava na faculdade. Aí não tinha como também eu antecipar o tempo, sim, né? Tinha que me formar em 4 anos. Aí, cara, e até eu me formar, o que eu vou fazer? Não consigo eu não consigo ter, né? Assim, tudo que eu podia fazer no trabalho para ser promovida, eu fiz. Mas chega um momento que você precisa ter o estudo, você precisa ter, né, ser capaz ali, né? Ter toda a competência para aquilo. Então, vai lá, aumenta a sua renda de outra maneira. Dá o seu jeito. Isso. Dá os pulos. Ô, Patrícia, eu lembro de 2 palavras que você falou no bloco anterior, e aí acho que casa muito bem com o que a gente está falando. A disciplina e o foco, né? Você, seja para sair das dívidas, seja para você começar a fazer sua reserva de emergência, para aumentar a renda, essas 2 palavras são determinantes para você chegar em algum lugar, para você conquistar seu objetivo, para você transformar sua vida financeira. Sim. E eu vou te falar, olha, muita gente, eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Assim, eu tenho uma energia muito absurda. E você pode perguntar para qualquer um, que fala assim, cara, eu não sei como ela consegue fazer. E aí um dia eu falei, caramba, realmente eu faço muita coisa, né? Eu falei, como que eu consigo fazer tanta coisa? Aí uma vez eu ouvi uma pessoa falando, e eu guardei aquilo, eu falei, é isso que eu faço, né? E aí eu vou trazer para você, porque eu não vou me lembrar a pessoa que citou, adoraria citar ela, mas eu não me lembro. Mas o que ela trouxe? Ela falou assim, as pessoas têm mania de viver ou no passado, ou no futuro. E aí, com isso, elas perdem muito tempo. Porque elas ficam com a cabeça o tempo todo ou no que aconteceu, ou no que pode acontecer. E aí, ela gasta toda a energia dela nisso, né? Que aí, o que pode acontecer é a ansiedade, o que aconteceu é a depressão. E ela traz doença para ela. E aí, eu falo, eu vivo no futuro, no presente. Eu vivo aqui e o agora. E sem procrastinar. Então, quando você vive o seu dia ali, o presente, cara, você consegue fazer muita coisa. Se você não tá pensando... Claro que você tem que ter uma estratégia para futuro. Planejamento. Não tô falando isso, pelo amor de Deus. Aí eu pensava, vive hoje, gasta hoje. Não, pelo amor de Deus. Claro que você tem que ter um planejamento, mas você faz seu planejamento aqui no presente e foca nele. E segue nele. Esquece, nada vai parar você. Esquece de achar que vai dar errado, que tira os medos todos do futuro ali, tira toda aquela ansiedade e esquece o passado. Se doeu, se machucou, se alguém fez mal, esquece aquilo. O problema são dessas pessoas. Você tá aqui no presente. Então, com foco, com constância, não tem quem te pare. O que eu posso fazer hoje para chegar, para construir minha vida próspera, minha vida que eu quero? Porque você só vai ter essa vida próspera se você construir todo dia. E sem errar, que nem academia. Você só vai ter um corpo bonito se for todo dia. Não vai ser no primeiro dia que você vai lá e vai ficar fortão. Não vai. Então você tem que ir todo dia. Então é isso. Se você vai viver sempre no presente, fazendo o que você tem que fazer todos os dias para chegar naquela meta que você se planejou ali, que você já tem de estratégia, não olha para mais nada. Esquece. Esquece teu passado ali, que machucou, esquece o futuro ali, que ele vai chegar se você viver no presente. Muito bom, Patrícia, muito bom. E só para lembrar, né, você comentou da planilha, eu vou pedir pro pessoal colocar um QR Code aqui na tela, vou pedir pro pessoal deixar disponibilizado também em algum link a planilha do orçamento que você citou nesse bloco. E aí, quem quiser fazer o download, quem quiser brincar um pouquinho, porque é gostoso brincar com a planilha, né? Você coloca um pouquinho aqui, você tira daqui, põe ali, é legal para você ver o retrato e também fazer algumas projeções. Isso é bacana, eu vou pedir pro pessoal deixar aqui, tá bom? Ela é maravilhosa, até porque ela é bem simples, então te dá uma visão de anual. Então, você vai entender o teu ano inteiro ali. E como você falou, as fórmulas estão todas lá, então cuidado com as fórmulas para não tirar. E é só você ir lá brincando. Putz, se eu deixar, né, às vezes assim, se eu trocar o cabeleireiro 4 vezes na semana, sei lá, a unha 4 vezes na semana, por 15 dias, será que eu consigo chegar mais rápido naquele outro objetivo? Se eu aumentar a renda aqui e, caramba, se eu vender não sei quantas coisas aqui e tiver R$300 a mais no meu orçamento, será que eu chego mais rápido lá? Então, isso que é legal fazer essa brincadeira ali. Muito bom. Vou pedir pro pessoal deixar aqui disponível para os nossos telespectadores e aí a gente vai continuar esse nosso papo, Patrícia, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Você que está acompanhando o Papo de Dinheiro, continua com a gente, o intervalo é rapidinho.
Muito bem, estamos de volta aqui com o Papo de Dinheiro, seu podcast, seu programa de educação financeira e finanças pessoais, conversando, batendo esse papo com a Patrícia Aiello, Head de Marketing e Expansão da Warren. Patrícia, a gente falou de sair das dívidas, a gente falou também a respeito de fazer, né, a reserva de emergência, brincar um pouquinho com a planilha, inclusive a gente falou no último bloco. Nesse contexto todo, né, a gente precisa também construir objetivos, como você muito bem disse, né? O objetivo não dá para ser só sair das dívidas, montar reserva de emergência e sobreviver. A gente precisa ter sonhos, ter aspirações, ter objetivos de crescimento. Como que você instrui, né, as pessoas a criar um objetivo bacana, a pensar numa construção de patrimônio, a pensar em ter uma vida mais próspera, justamente subindo degrau por degrau? Então, vamos lá, vamos falar disso aqui, porque eu amo sonhar, mas tem que transformar o sonho em meta ali, em objetivo muito bem definido, né? Não adianta só ficar nos sonhos ali. Então, o que a gente falou? Saiu da dívida, virou ali, se você tem dívida, né? Virou uma despesa mensal fixa sua. Você está criando a sua reserva de emergência. Já está com ela preenchida, 3 a 6 salários líquidos ali, para você ficar tranquilo ali se você tiver qualquer emergência. Vamos pensar agora nos nossos sonhos, o que a gente vai construir, né? Então, o que eu costumo falar? Primeira coisa ali, ou pega o papel, pega o note, pega o que for ali e coloca quais são os seus sonhos. Qual é o seu principal sonho, né? Eu tenho uma casa própria. Então você tem esse sonho, bacana. E aí eu falo assim, coloca ali depois, coloca ele por ordem de prioridade. Vamos entender o que a gente vai fazer. Então a casa própria é o sonho número 1 da minha vida e tal. Tá, então se eu tenho esse sonho, vou ter que transformar ele, né, num objetivo e com metas alcançáveis para chegar naquele objetivo. Eu gosto muito que quando se a gente tem uma família, né, aí a gente entra um pouco ali também na despesa da família, né, no orçamento da família. Mas a gente precisa entender, aquela casa é só para mim, aquela casa é para mim, para o meu marido, né, para o meu filho, aquela casa ali é para os meus pais, é para eu estar morando junto com os meus pais, para que é aquela casa? Se envolver outras pessoas, você precisa envolver essas pessoas também no objetivo. Sentar todo mundo e entender ali quais são os sonhos e como a gente vai transformar isso em objetivo. Se for só você, ok, vamos lá, vamos fingir que sou eu. Então, sou eu. Cara, quanto custa a casa dos meus sonhos? A casa dos meus sonhos custa R$500 mil. Caramba, R$500 mil. Como que eu vou chegar lá com R$1.000, né? Mas se você não escrever, se você não se programar, aí que você não vai chegar nunca. Nunca. Então, aí, caramba, quanto custa, quanto eu tenho que dar de entrada para ter uma casa de R$500 mil? Aí eu vou lá na Caixa Econômica. Todo o banco tem seu simulador. Vou botar a Caixa Econômica, que ela é mais famosa para financiamento de imóvel. Então tá, Caixa Econômica aceita o quê? 20% de entrada? Caramba, então são 20%. Eu vou ter que fazer R$100 mil para dar de entrada e vou ter que parcelar o restante. Então, R$100 mil são quantas parcelas que caberia no meu orçamento aqui? Então, eu já começo a pensar ali quanto eu tenho que guardar por mês para chegar naqueles 100 mil que eu vou precisar dar de entrada. Eu tenho fundo de garantia também. Legal. Então, ele já pode fazer parte da minha entrada. Quanto entra quem sabe aqui, aí eu vou fazer a pergunta. Quem sabe quanto entra no fundo de garantia por mês, né? Acho que ninguém sabe. Então, você vai lá e pega, é CLT, né, que tem fundo de garantia. Cara, entra no meu fundo de garantia R$200 por mês. Legal. Então, já tenho 200 ali que está me ajudando para essa entrada. Quanto eu preciso de restante? Então, eu vou entender ali, e aí o meu primeiro objetivo, na verdade, é chegar na entrada. Porque se eu não chegar na entrada, não tem jeito, nem eu financiar. Mas eu já entendo ali, depois, dando essa entrada, quanto eu tenho que pagar de financiamento. E aí eu preciso entender se o meu salário vai caber aquela parcela. Não cabe, Paty, a parcela é o meu salário inteiro. Então, meu amor, você vai ter que estudar muito, você vai ter que ser promovido, você vai ter que mudar de emprego, você vai ter que aumentar a renda, você vai ter que fazer alguma coisa. Se você não tem o sonho, você tem que ter o objetivo. Então, você vai precisar entender ali o que você vai fazer para chegar lá. Se eu for promovido, consegue? Não. Então, vamos procurar um outro emprego? Vamos começar a procurar. Para eu conseguir um outro emprego que eu ganhe mais, eu vou ter que ter mais habilidades. Então, eu vou lá estudar, vou aprender mais habilidades ali. Então, eu não tô falando assim, mas aí vou ter que gastar dinheiro. Gente, hoje, com
quantidade de informação, de curso, de tudo que a gente tem na internet. Hoje, diferente da minha época, hoje não se pede tantos diplomas assim na hora de você entrar no emprego. As pessoas querem mais a habilidade que você tenha, né? Claro que é muito importante o diploma, mas se você tiver ali, se você quiser aprender, você pode ser o melhor ali e pode conseguir um emprego com um salário melhor. Então, tudo isso aqui muda a sua vida, né? Aí lembra que eu te falei? Aí depois disso tudo traçado, eu falei, cara, então para eu comprar minha casa de 500 mil, eu vou ter que botar na minha cabeça que eu vou ter que mudar de emprego, que eu vou ter que criar habilidades maiores. Então, sou marketing, vamos falar, pessoa que é formada em marketing tradicional. Cara, hoje o boom do momento é o marketing digital. Então, para eu ganhar mais, eu vou ter que me especializar em marketing digital. Então, já sei ali que eu preciso dessa habilidade. Então, eu começo a enumerar tudo que eu preciso para poder ganhar mais e entregar aquele objetivo. E aí, lembra que eu te falei? Viva o presente. Se eu já tenho isso traçado, ninguém mais me segura, porque tá tudo traçado ali. É eu focar naquilo. E quando você foca, acontece. É impressionante. Quando você quer muito uma coisa, né? Pensa em alguma coisa que você quis muito, que você ficou com aquilo na cabeça, que você focou. Não tem como, acontece. Então, é isso que eu falo. Você tem que estar muito bem com a sua estratégia definida e viver o presente. Então é isso. Tem um sonho, não fica só sonhando. Ai, que legal. Aí fica olhando casa. Aí fica só olhando a casa, né, na internet. Não, tá. Pô, já tem uma ideia de quanto é a casa que você quer. Depois você procura a casa, né? Tudo bem, é bom visualizar, né, também e tal. Mas o que você faz? Vai lá. Já sei ali a média da casa que eu quero. Transforma em objetivo e foca. Acho que é um pouco disso. E vai atrás. Ô, Patrícia, só para deixar pontuado aqui pro pessoal que tá assistindo a gente, não mexe na reserva, né? Deixa a reserva lá e constrói outro potinho ali para chegar na entrada, para continuar os sonhos e chegar nos seus objetivos. Emergência é emergência, até porque imagina que às vezes para você chegar naquele objetivo, lembra que eu falei que às vezes você vai ter que procurar um outro emprego, você vai ter que você precisa também respirar ali e ter a liberdade para você ir para uma coisa maior. Às vezes não é automático, né? Às vezes você vai abrir mão de alguma coisa para ter outra melhor. E você precisa ter essa reserva aqui. Então, não mexa na reserva. Nunca mexa. Só quando tiver emergência. Só quando tiver emergência. Aí você usa e depois volta a encher ela. Depois enche a reserva de novo. Isso. Patrícia, claro, a gente está nessa construção, a gente está guardando o dinheiro aqui, fora da reserva de emergência, a gente está tentando chegar no nosso objetivo. Quando que a gente começa efetivamente a fazer os investimentos, né? Porque a gente vai deixar o dinheiro guardadinho ali, ele vai crescer numa magnitude ou de uma velocidade. Dá para potencializar, dá para pensar em investimentos, dá para construir algo mais grandioso e até maior com investimentos ou cumpre um objetivo juntamente com um investimento? Como é que faz essa transição aí para o pessoal já começar a pegar o caminho correto? Perfeito. Então vamos lá. Lembra que eu te falei aqui, né, do objetivo. Lembrando que investimento para você ganhar é longo prazo ali. Você precisa, né, entender o seu perfil. Primeira coisa é entender o seu perfil do investidor, né? Então, quando você tem a reserva de emergência aqui, independente do perfil que você tenha, a gente sempre vai falar, olha, tem que ter liquidez, porque se você tiver uma emergência, você precisa de dinheiro na hora. Então, geralmente, vai ser algo muito conservador para ter a liquidez diária ali, né? E até porque você não pode arriscar nada daquele recurso da reserva, porque ele é para uma emergência e você precisa dos 3 a 6 salários ali redondinhos para você usar. Quando a gente já vai para a construção de patrimônio, ele já deixa você ter um risco maior, porque não vai ser poupando hoje que eu vou comprar minha casa amanhã, né? Então, ele tem um longo prazo ali e eu posso, tendo um pouco de longo prazo ali, se eu tiver o perfil adequado, gente, perfil. Você tem o conservador, moderado, arrojado, tem outros lugares que tem o arrojado, agressivo, né? E tem um pouquinho a mais. Mas mais importante é que tem o conservador, o moderado e o cara que arrisca mais, né? Se você faz o seu questionário ali e entende que você é conservador, então nada de arriscar. Você vai devagarzinho e às vezes você vai demorar um pouco mais do que o cara ali moderado e agressivo, se ele também, né, se todos os investimentos que ele fez performarem da forma que deveriam,
né? Então, é claro que hoje em dia, antigamente, né, eu fui fazer até uma palestra, foi esse mês passado, que a gente foi falar assim, como meus pais investiam, né? Qual era a diferença de antigamente para agora? Antigamente, a gente era poupar. Você queria guardar. Tanto que tinha botar o dinheiro debaixo do colchão, né? O que eles queriam era guardar o dinheiro, né? Ninguém pensava em usufruir dos ganhos que o dinheiro dava no mercado financeiro, né? Então, tinha essa cabeça. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tem muita gente que vive até de renda ali dos seus investimentos que conseguiu acumular, né? No decorrer da vida e vive ali da rentabilidade dos seus investimentos. Então, quando a gente fala dos objetivos aqui, e se o seu perfil estiver adequado para você arriscar um pouquinho, claro que você pode ter uma pitadinha de risco ali para você poder ganhar um pouco mais. Investimentos, né, conservadores, não adianta achar que vai ganhar horrores. A gente sempre vai ganhar ali, vamos lá próximo, né, a taxa de juros do Brasil e tudo certo, né? Se tiver muito a mais que isso, com certeza o investimento tem risco. E tem que ter muito cuidado também, né? Investimento não é jogo, né, ali, e a gente tem visto muito o que tem acontecido. Não existe dinheiro fácil, desculpa, assim. O dinheiro vem fácil se você trabalha muito e ele vem fácil porque você trabalha, né, aí ok. Mas não dá pra gente, né, uma tristeza tudo que tá acontecendo, que a gente vê agora desses jogos, né, indo um dinheiro absurdo da população, pessoas mais endividadas ainda por causa desses jogos. Então tem que ter o pé no chão aqui na hora que a gente vai investir e na hora que a gente vai arriscar um pouquinho do nosso recurso também, tá? O erro mais comum quando a gente começa nos investimentos, qual seria, Patrícia? É não fazer uma análise do perfil de risco, Sim. É querer acelerar muito o processo e aí põe mais no investimento do que você pode. Dá esse panorama e também já pensando, né, quanto mais ou menos do meu salário, do meu recurso destinado ali da poupança para os investimentos? Vamos lá. O que eu penso aqui? O maior erro que eu já, né, eu fui gerente de banco há muito tempo, né, de sentar na minha mesa, todo mundo querer que o dinheiro multiplique muito rápido e não respeitar o seu perfil. E o dinheiro, quando a gente não respeita o perfil, ele tira o sono também. Imagina quanto eu demorei para fazer aquele, né, para ter aquele montante e de repente porque eu quero arriscar e eu não tenho estômago para isso, no primeiro dia que eu vejo ele caindo, eu passo mal. Já vi gente passando mal que insistiu, né? Então, insistiu em investir. Hoje em dia, a gente tem ele tem que assinar, até quando sai do perfil, né? Vem um formulário para assinar que ele está ciente que está saindo do perfil dele. Mas antigamente não tinha tanto isso, né? E eu já vi muita gente saindo do perfil e depois um arrependimento absurdo, porque às vezes você vai ter uma queda ali que você vai ter que deixar para se recuperar, né? E recupera, só que aí a pessoa tira e aí realmente acaba tendo a perda. Então o maior erro que eu vejo é não seguir o seu perfil de investidor. Isso, e assim, gente, tem que fazer o perfil, tem que responder as perguntas do seu banco, entender qual é o seu perfil ali, porque aquilo ali vai te dar a segurança de que você está investindo realmente na classe correta, né? Não dá o passo maior que a perna. Sim, não dá. E quanto a investir ali, aí vai depender muito também dos seus objetivos, né? Assim, do seu apetite também de fazer trocas ou não, ou de aumentar a receita ou não. Então, acho que a gente tem que usar ali a nossa planilhinha e fazer as brincadeiras para a gente poder entender, porque cada ser humano é único, né? E cada objetivo vai ser único ali. Então, entender ali junto com a planilha de orçamento o que a gente está disposto a fazer para chegar mais rápido naquele sonho, né? Que a gente transformou em objetivo ou não. Então, aí acho que vai ficar muito para isso. Vai de cada pessoa. Claro, é até interessante porque o dinheiro que você tem é a sua história de vida, né? O que você renunciou, onde você ganhou mais, onde você deixou de dormir mais também, onde você se arriscou mais. E aí não dá para você também achar que existe uma receita de bolo, né? Você é uma pessoa única e tem
evidentemente, uma percepção única de como você gere aí seus recursos e tudo mais. Em que você dá valor, né, para você colocar aquele recurso, né? Caramba, o que eu vou dar, o que é muito importante para mim, né? Às vezes é muito importante também, às vezes viver o dia ali, curtir mais, fazer viagens com a família do que aquela casa, então vai demorar um pouquinho mais para chegar àquela casa, né? E tudo certo. Tudo bem. Então, cada um vai saber de si ali. Boa. Patrícia, vou para mais um intervalo, é o último, prometo, mas aí a gente volta a bater papo daqui a pouquinho. Você que está aqui no Papo de Dinheiro, continue com a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta para o último bloco aqui do nosso Papo de Dinheiro, hoje conversando com a Patrícia Aiello, Head de Marketing e Expansão da Warren. Patrícia, a gente acho que deu uma visão geral aí de vários pontos importantes, saída de endividamento, reserva de emergência, falar sobre investimentos e construção de patrimônio. O pessoal fica sonhando, né, com a aposentadoria. Eu nunca vi tanta gente querendo se aposentar, mas eu acho que tem bons argumentos, né, para as pessoas quererem se aposentar ou trabalhar com o que gosta, enfim. Como que é também esse processo, né, de uma construção de uma aposentadoria saudável, uma aposentadoria próspera e já começar desde cedo a pensar nesse objetivo também. Perfeito. Nossa, já tá acabando. Para mim, eu acho que eu ficaria aqui a tarde toda conversando. Amo esse assunto. Então, vamos lá. Vamos recapitular. A gente ensinou ali a turma que, né, 70% da população, então a gente vai lá, 70% das pessoas aqui podem estar, como sair da dívida, depois construir a reserva de emergência, 3 a 6 salários, a reserva aqui da construção de patrimônio, essa é super importante, você ter sonhos, mas você transformar em objetivos e metas muito claras ali para você e para sua família. E agora, acho que é a última reserva ali que eu falo, que é a reserva da aposentadoria. Eu também quero me aposentar, já coloquei que eu quero mais 5 anos só. Olha, vou ter que... Ficou bem pesada ali minha planilhinha, vou ter que trabalhar muito. Mas tá tudo certo, vamos no foco. Firme na missão. Firme na missão. Eu acho que a gente pensa, eu quero aposentar, eu brinco que é justamente na época que meu filho deve ir pra faculdade. Eu falei, não, porque se ele for pra fora eu vou ter que ir atrás, né? Então eu tenho que estar aposentada, né? Mamãe coruja. Então, o que é a reserva, né, da aposentadoria? A gente sabe que hoje o teto, né, de INSS é um valor muito menor, né, do que geralmente você tem de salário ou você não contribuiu, alguma coisa assim. Ok, a gente tem até um valor ali para receber, mas a gente tem que pensar também de forma como a gente vai guardando, como a gente se responsabiliza por essa aposentadoria, né? E aí a gente entender onde é que a gente quer estar na aposentadoria, né? Eu quero estar curtindo mesmo ali, deitadinho numa praia, que delícia, ou viajando, né? Então, você tem que pensar ali como que eu começo a guardar dinheiro, né? E vai ter que entrar também nesse orçamento, aí o pessoal já deve estar com o cabelo em pé, falando, caramba, Patrícia, vai entrar o boleto da minha dívida, o boleto aqui da reserva, só que a reserva de emergência é a primeira, você já fez, já não tem mais boleto. O boleto para os meus sonhos, ainda tem que entrar da aposentadoria? Tem que. Só que essa tem que entrar com você muito novo, né? Então, quanto mais novo você entrar, menos você precisa contribuir por mês. Então, pensa já ali que você tem que começar a qualquer momento. Na verdade, meu filho nasceu e já comecei a fazer a aposentadoria dele. Então, e eu contribuo com muito pouco, mas eu tenho certeza que se depois ele der continuidade, ele consegue se aposentar muito bem, né? Porque eu comecei quando ele nasceu. Então, vamos lá. E aí, existe uma metodologia que eu aprendi, né, realmente nessa última empresa, né, nessa instituição que eu trabalhei, que foi maravilhosa, e ela falava assim, olha, a gente tem uma metodologia aqui para aposentadoria que é 1369. Com 35 anos, você tem que ter 1 ano de salário líquido guardado. Com 45, aí você vai de 10 em 10. Com 45, você tem que ter 3 anos de salário líquido guardado. Com 55, 6 anos. E com 65, 9 anos. Então, é 1369. E vai passando de 10 em 10 em 10. Então, se a gente já tem uma ideia aqui de quanto a gente tem que ter de montante ali, fica mais fácil, né? Eu falo assim, caramba, eu vou me aposentar com 65, então eu quero ter quanto ali, né? Naquele meu bolo ali para eu
para eu poder viver e continuar com com o mesmo padrão que eu tenho hoje, né? Então, o cálculo diz que se você tiver os 9 anos de salário e depois deixar investido, você consegue tirar uma renda ali que você pode manter o seu padrão aqui mensalmente. Então, se eu já tenho um montante ali, já posso botar na minha planilhinha e entender quanto que eu tenho que gastar por mês. E quanto mais novo eu for, com certeza, às vezes eu chego ali no 35, meu filho vai chegar, né? Olha a sorte dele. Com 35 anos, às vezes ele já chega até com 3 ou 6 anos de salário guardado ali, né? Porque ele começou desde que nasceu. Então, com esse cálculo, você já consegue, depois eu boto até na planilhinha, na página inicial, eu boto essa metodologia e para que todo mundo possa fazer seus cálculos também. E aí, você já definindo seu montante, você vai ter que colocar lá, vai ser um valor de longuíssimo prazo, né? Imagina, 35 anos, né? São 30 anos para me aposentar, então é longo prazo, eu posso arriscar mais, eu posso comprar papéis que não têm liquidez, então eu posso fazer muitas outras coisas que podem dar uma rentabilidade muito boa também. Então, é dessa forma que eu penso aqui nessa reserva de aposentadoria. E produtos para a gente poder pensar? Você falou alguns papéis, você falou de alguns investimentos. O que a gente pode pensar nesse arcabouço, nesse método de investimento para chegar até lá? Aí eu vou falar dos meus queridinhos aqui, de aposentadoria, né? Que são os títulos do Tesouro Nacional. Então, esse é o papel mais seguro que a gente tem, né? É uma dívida com o governo, você entrega um dinheiro para ele usar em... O que é o título, né? Você entrega um dinheiro para o governo, ele usa em obras, em outras coisas que ele precisa, e ele te remunera para isso. E é o papel mais seguro que existe no Brasil hoje em dia. E você pode comprar direto, né, deles. Então, ultimamente, os papéis IPCA+, são maravilhosos ali e aí eles não têm liquidez. É claro que se tiver uma emergência e preciso vender, você pode ir ao mercado vender. Mas eles são papéis sem liquidez e geralmente com um tempo muito longo, né? E que você pode estar se beneficiando ali dessa rentabilidade. Então, os meus queridinhos para aposentadoria são os títulos do Tesouro. Muito bom. Inclusive, Tesouro, né? Falando em Tesouro, você tá com a campanha aí, né? Uma famosa campanha das Garotas do Tesouro. Conta um pouco pro pessoal que tá com a gente. Agora eu vou me desmanchar toda. Que é muito bacana, né? É uma iniciativa muito legal. Sim, de vocês com o Tesouro. A gente tá com uma campanha que se chama Garotas do Tesouro. E é com apoio da B3 e com apoio do Tesouro Nacional também, para a gente poder incentivar mulheres. Aí o que a gente fez de projeto? É um reality show para mulheres. Nesse reality show a gente vai ensinar a educação financeira toda ali, né? E muito mais do que eu falei aqui. São 3 apostilas bem grandes ali. E a gente, mais qual é o propósito? Ensinar mulheres a investir no Tesouro, né? E aí, eu penso muito nessa parte de aposentadoria, porque é muito simples investir e a gente acha que é complicado, né? Então, vai ser esse reality que está com as inscrições até o final de outubro. Então, encerrando as inscrições, o que a gente vai fazer? São várias dinâmicas para que aí elas vão sendo eliminadas aí do reality, né? Mas a gente vai ensinar, eu já vou dar o spoiler, que a primeira dinâmica vai ser comprar o título, o primeiro título, e a gente vai dar o valor, né? A Warren, ela vai dar o valor para a pessoa comprar o primeiro título, e vai ser um IPCA+, porque é o meu querido. Eu vou ensinar pelo menos, vocês comprem o que vocês quiserem, né? Mas é o que eu vou oferecer. Então, a primeira dinâmica vai ser essa, de como ela vai lá e vai comprar sozinha o primeiro título dela. E aí, já dali, a gente espera que já dê o start também para essa reserva, para essa terceira reserva, né? E eu estou esperando o Brasil inteiro pode participar, porque aí a gente vai fazendo as eliminações. As 100 últimas, a gente ainda vai ter um programa muito mais próximo para formar elas em profissionais do mercado financeiro também, para virarem assessoras de investimentos plugadas ao Warren. E as 3 últimas finalistas é que a gente vai fazer o reality ao vivo, presencial, mostrando a vida, o dia a dia, tudo que elas aprenderam nessa jornada com a gente ali também, como que influenciou na vida delas. E vai ter a grande vencedora ali no final, mas aí eu não posso contar as provas, não posso falar nada. Mas eu espero muito o Brasil inteiro, a gente começou a divulgar, não tem muito tempo, mas eu espero o Brasil inteiro participando. É só entrar lá no www.garotosdotesouro.com.br, faz sua inscrição
E aí começa já a tá concorrendo ali a ser a garota do tesouro. E o principal, né? A vencedora ganha 100 mil reais. Olha, valendo dinheiro. Eu queria, eu falei, pô, já não posso. Muito bom. Claro que a gente pede e estimula todo mundo a se inscrever. Inclusive, eu vou pedir para o pessoal deixar o link em algum lugar aqui e, claro, naquela planilha que a gente prometeu também, né, Patrícia? Sim. Vai ter o link lá para inscrição, super fácil, bem tranquilo para fazer a inscrição e conhecer um pouco mais essa iniciativa, esse projeto sensacional. Eu espero de verdade que dê frutos e que as pessoas, elas criem essa cultura, esse hábito de investimento, começando com investimentos muito seguro, bacana e rentável, que é o Tesouro Direto. Sim, eu penso muito assim que essa dinâmica aqui vai deixar as pessoas muito mais leves ali, né, para poder entrar no mercado financeiro, muito mais tranquilas, né, para ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que é muito simples, muito simples. Muito bom. Bom, Patrícia, a gente está se encaminhando aqui para o final. Eu agradeço demais a sua participação aqui, foi muito esclarecedor, muito didático e já pedir para você deixar suas considerações finais e um último recado aí para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora. Ah, legal. Quero te agradecer, amei estar aqui, ficaria aqui, ó, o dia inteiro, né, batendo papo, falando desse assunto que é super importante para todo mundo, né, para todo brasileiro ali, né, não só para mulher, para homem, para todo mundo, né, educação financeira. E te parabenizar também ali pelo programa, que é fantástico, você tá levando isso, a gente vai, né, aos pouquinhos a gente vai levando, vai fazendo a diferença e isso é muito importante. E para a turma toda, para falar que é simples investir, que sucesso é uma decisão, que tenha foco na sua vida e que o que você quiser, você consegue. Acho que é isso. Obrigado então, Patrícia. Obrigado você que esteve com a gente aqui no Papo de Dinheiro. Semana que vem estamos de volta com mais Papo de Dinheiro, falando de educação financeira e finanças pessoais para você. Forte abraço, até lá. Tchau, tchau.